o mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a noiva de Cristo no arrebatamento.
Ajude o teu povo nessa hora. Nós sabemos que apenas um pequeno toque teu, Senhor, é suficiente, Deus, para as almas cansadas. É uma era de cansaço espiritual, é uma era de cansaço mental, devido às pressões do inferno, as pressões deste mundo. Como que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra irmãos, contra igrejas. Não, nosso reino não é deste mundo. Oh Deus, toca-nos com a tua presença, com a tua palavra, teu Espírito Santo. Verdade. É deste descanso espiritual, esse refrigério para a nossa alma. E a tua palavra, no poder do Espírito Santo, produz isto, Pai. E em nome de Jesus, que cada alma descanse agora na presença de Deus, para ouvir a santa palavra do Senhor, para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém, verdade. Há tantas vozes, mas a voz do bom pastor Jesus, as suas ovelhas ouvem. As ovelhas é que vão ouvir. Somente as ovelhas é que ouvem, recebem e se alimentam de pastagens verdejantes. Os demais perecem, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa todos quantos estão aqui. Verdade. Para a tua glória, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe. Se trouxeram suas Bíblias, vamos ver. São Mateus 24. São Mateus 24. Glória a Deus. Vamos ler, vamos achar, né? Versículo 36. Porque aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na água. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem é de vir a hora em que não penseis. Pai Celestial, precioso nome de Jesus Cristo, pedimos a bênção divina
a leitura da tua preciosa palavra, Senhor. Queremos aprender de ti, Senhor. Então ensina-nos pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, Pai, para a honra e glória do teu nome. Podes assentar. Falar um pouco sobre os sinais do tempo do fim, né? Sinais do tempo do fim. Vocês têm toda a atenção, porque é pouco tempo que nós temos nesta noite e nesta era também. Quando você olha, quando todos nós olhamos, quando a igreja olha para a condição do mundo presente, isto nos leva a olhar para as Escrituras Sagradas e ver a condição que o mundo se encontra. É impossível nós olharmos a condição em que o mundo se encontra como um todo e isso não nos levar, não nos mover em direção a Deus. É impossível contemplar a condição hedionda, terrível e perversa que o mundo está e nós não termos ou não fazermos nenhuma ação e nós não reagirmos diante do que nós estamos vendo. Nós estamos vivenciando os dias antediluvianos. Nós estamos vivenciando os dias de Noé, os dias de Sodoma, os dias de Ló. Estão se repetindo. Verdade. Isso é muito falado, pregado, dentro do contexto da mensagem dos pregadores dessa era. Dias de Noé, violência, corrupção, injustiça social. Nunca houve tantas injustiças como hoje. Violência e corrupção. Dias de Ló, dias de Sodoma, depravação e homossexualismo. Estamos vivenciando isso. Para você ter uma ideia, só no Brasil há mais ou menos em torno de 800 mil homossexuais. O mundo está numa situação sodomita. E quando esta hora chegar, então é sinal. É sinal. Jesus não disse o dia, a hora quando ele viria, mas ele deixou sinais claros. Verdade. Sinais evidenciados para a noiva eleita. Pequeno rebanho, seguir, que atrás dos sinais há uma voz. Amém. Verdade. Infelizmente, a maioria passa por aqui. Verdade. A condição que o mundo se encontra, ele está arrastando milhões e milhões de pessoas para distante da verdadeira palavra do Senhor. E quando chega esta hora, esse tempo é a manifestação, é as vésperas da manifestação do juízo de Deus. E o juízo, diz a Bíblia, começa pela casa de Deus. Nós não vamos repetir a pregação, porque já falamos sobre isso. Porém, estamos às vésperas de um terrível julgamento. É fim de estrada. Vocês podem observar a condição das pessoas no nível espiritual. No nível espiritual, você vê que as pessoas precisam de algo e correm de um lado para o outro procurando isso, e cada vez se afastam mais, a não ser que
divina. Cruze o caminho dos eleitos. É a única maneira de encontrar Deus. É quando Ele vem de encontro a nós. É quando Ele intervém em nosso caminho. Quando Ele puxa o véu e se mostra para nós. Aí sim, aí nós podemos ver. E isso nos levará a uma convicção. E da convicção nos leva a preocupação. De que a hora que estamos vivendo não é para brincadeira. Não é para brincar de igreja. Nada disso. A hora é final. É hora de um terceiro êxodo. É hora de uma saída. É hora de ir em direção ao reino de Deus. Esse é o tempo, como em todas as eras da igreja, de dar ouvidos ao que o Espírito está dizendo às igrejas. É necessário uma igreja espiritual dar ouvidos à voz de Deus nesse tempo. E sempre Deus tem uma voz para anunciar a sua misericórdia e o seu juízo também. Deus sempre tem uma voz verdadeira. No meio de tantas vozes, somente uma é a verdadeira. É a voz do que o Espírito Santo diz para a igreja. O caminho que você anda não é traçado por você mesmo, mas é um caminho provido por Deus. Você vê esta noite para ouvir a palavra provida por Deus. Amém. Para andar no caminho provido por Deus. Não no caminho que tu escolhe por si próprio, mas no caminho que Deus tem provido para nós. Como Deus dá sinais para o seu povo. Então nós temos ouvido um alarido nessa era. De 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque o meu Senhor descerá do céu com um alarido. Essa é a primeira fase que atrai a semente eleita, que atrai os eleitos desta era, tirando das sepulturas denominacionais. Os eleitos então são atraídos porque um alarido, uma mensagem que resulta numa ressurreição espiritual, tirando das sepulturas religiosas, tirando do sistema organizado e levando para a fonte da água da vida, da palavra, que é a palavra prometida da era. Esse alarido, como falamos várias vezes, está conectado com Apocalipse 10:7, nos dias da voz do sétimo anjo. Se você nesta era não conseguir ouvir o alarido, a voz do sétimo anjo, tenha atenção à palavra. Se você não ouvir a voz do sétimo anjo, que é uma mensagem para a hora, você nunca vai ouvir a voz de arcanjo. Primeiramente ouvir a voz do sétimo anjo. Depois temos a voz de arcanjo, que é a voz de ressurreição. Voz essa que marcará com o retorno do Senhor Jesus. Vozes anunciam a vinda de Cristo. Vozes de arcanjo anunciam a voz de ressurreição. Uma ressurreição de corpos glorificados daí. A primeira voz é uma voz espiritual, chamando para a palavra prometida para a hora. E a voz de arcanjo, que é a voz de ressurreição, é para que você possa ter um corpo de glória. Amém, verdade. Um corpo glorificado, um corpo eterno, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Amém? E sem essa voz de arcanjo você não tem trombeta de Deus. Verdade. Que é uma reunião com os mortos ressuscitados em glória e os vivos também transformados em glória, para juntos encontrarmos com o Senhor nos ares, para as bodas do Cordeiro, para declararmos aquilo que está escrito em Apocalipse 19: alegremos, regozijemos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e
do Espírito Santo. É tempo de dar ouvido o que o Espírito está dizendo a igreja. Se tem uma coisa real e verdadeira nas Escrituras Sagradas, ela é infalível, imutável, invariável, ela é perfeita, suprema, soberana, não falha em nada. O próprio Isaías capítulo 55 falou no verso 11 que assim será a palavra que sai da minha boca, ela não tornará a mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E se há uma mensagem sendo anunciada, há eleitos para poder ouvir, há escolhidos para captar a voz desta hora. Haverão aqueles, diz o irmão Branham, que terão percepção profética para captar a voz final de Deus nesta era. Vamos investir então no reino vindouro. Vamos acumular tesouros dos céus. Vamos em direção à nossa herança. Observe. Você crê que houve um dilúvio? Crê? Vocês creem que Sodoma e Gomorra foram queimadas por fogo? Deus cumpriu aquela palavra? Se as Escrituras é fiel e verdadeira, em seu determinado tempo ela tem um cumprimento real daquilo que saiu da boca de Deus. E tudo o que Deus profetizou para a hora que estamos vivendo. E como diz o irmão Branham, todo o Novo Testamento está apontando para essa era. E não só isso, o lado negativo agora. Todas as armas do inferno estão apontadas contra o povo da mensagem. Verdade. O que o mensageiro assim nos diz. E você não é cego para ver a condição que o mundo se encontra. Você evidencia todos os dias uma condição profetizada pelas Escrituras Sagradas. Verdade. Há 2000 anos atrás, Jesus falou desses dias que nós estamos vivendo. E nós presenciamos todos os dias. Como a engrenagem profética vai trabalhando perfeitamente. Como o Espírito profético na era junta o povo em torno da palavra. Porque aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as áreas. É isso que a palavra, é isso que o alarido, é isso que a voz de arcanjo, é isto que trombeta de Deus resultará um ajuntamento para áreas. Verdade. Só áreas para o levantamento. Tá? Há 2000 anos atrás já foi antevisto e agora profetizado. Agora acontecia. Meu Deus, agora aconteceu o que Jesus falou. A coisa está tomando um processo muito rápido. Verdade. Nós estamos vendo todos os dias. Há 2000 anos atrás, Paulo falou que esses dias seriam dias trabalhosos, dias maus. E nós estamos vivenciando isso. Lá dentro de casa, lá na escola, lá na empresa, lá no bairro, na cidade, no estado, na nação, no mundo. Jesus em todo sentido, espiritual, político, financeiro, religioso. Dias maus. Se a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e diz que muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, está ou não acontecendo? Verdade. Vamos ficar letargos
sem ação. Vamos deixar as correntezas jogando abaixo. Você é um peixe que está boiando ou é um peixe que está nadando? Verdade. Palestrando esses dias esse assunto, né? Você lembra? Um peixe que fica boiando não tem direção nenhuma. Aonde o vento soprar, aonde a água tocar, ele só vai para lá e para cá. Mas para vencer a correnteza contrária tem que ser peixe vivo. Nós vamos hoje pregar sobre isso não, mas um dia, se permitir, nós vamos trazer de novo. A apostasia generalizada. Que a figueira botaria e daria os seus frutos. Se cumpriu ou não em 48? Verdade. Se cumpriu. E você acha que está para frente não vai se cumprir? Você acha que o que cumpriu diante dos nossos olhos, Deus não vai cumprir o que está à frente? Do juízo que virá. É inevitável. Não tem caverna, não tem toca, não tem fundo do mar, não tem cima de montanha, não tem lugar seguro. Verdade. O juízo alcançará todos. Só uma categoria será livre. Aqueles que têm o seu nome no livro da vida. Ei, verdade. Desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Esses serão livres. Verdade. Olha só. Como nós lemos Mateus 24 para você ler, que nesses últimos dias, falsos cristos, falsos profetas estariam invadindo os púlpitos. E você vê isso ou não vê? É, verdade. Jesus falou para se cumprir. Tá? Se há 2000 anos atrás João escreveu isso na ilha de Patmos, uma ilha no perto do mar Egeu, na Ásia Menor, que era de Laodiceia, que é a última era da igreja ali, que você vê ali, ó. Colocaria Jesus para fora. Colocou não? Verdade. Laodiceia era projetou uma forma de colocar Jesus para fora, de expulsar Jesus para fora. De que forma eles pressionarão contra a igreja de Cristo? Projetando um concílio mundial de igreja. E vai vir ou não vai? Verdade. Já está em evidência ou não vai? Então vai tomar arrebatamento também. Amém. Verdade. Glória a Deus. Uma coisa vai acontecer. E muitos vão ficar comendo bolachinha seca em casa. Olhando as lagartixas, assistindo televisão, agarrado na internet, e o juízo caindo de norte a sul, de leste a oeste. Assistiram Moisés e Elias fazendo proezas na terra de Jerusalém. Então vai acontecer, tem que acontecer. Tá? Esse concílio é para pressionar o pequeno rebanho. E ao pressionar, isso afunila e nos coloca mais perto um do outro. Porque hoje nós descansamos nos nossos confortos, nos nossos lares, nas nossas posses, num dinheiro, num bem material. Descansamos aí e não descansamos nos braços de Deus. É o único que nos livrará da ira vindoura. Isso não pode fazer com que tenhamos o mesmo pensamento que tínhamos há meia hora atrás. O Espírito Santo vai beliscar nossa consciência. Porque Ele nos ama. Amém. Para levar-nos ao escape final. Para fechar essa era com chave de ouro. Se você crê nessa mensagem, recebeu, se resguarda no seu reino glorioso. Amém. Verdade. Disse o profeta Isaías. Aleluia.
Concílio Mundial de Igrejas. Os católicos, protestantes e evangélicos se unirão para pressionar vocês que são batizados em nome do Senhor Jesus e que têm o selo do Espírito Santo. Eles perseguirão o povo desta mensagem, tá? A cada dia você vê, a cada dia você presencia, os sinais de que algo está prestes a acontecer. De uma forma ou de outra, sinal negativo ou positivo, sinal no céu ou na terra, não importa onde estiver, você está respirando sinais de que algo está prestes a acontecer, de que uma cortina do tempo será puxada, e muitos correrão. Esse altar vai ficar cheio nesse dia. A voz vai ecoar dos céus, como diz o profeta, tarde demais. Não apenas tarde demais. Altares de igreja, ainda pregadores do profeta que estão pregando a vinda de Jesus. É verdade. Darão uma explicação natural, uma explicação científica. Mas é juízo de Deus. O arrebatamento já se deu. Vivemos dias de Daniel, capítulo 12, verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim. Verdade. Sim ou não? É verdade. Muitos correrão de uma parte para a outra. Estudam. E a ciência se multiplicará. Eles colocam uma câmerazinha dentro do teu corpo, irmão, se eles quiserem. Eles fazem cirurgia dentro da tua barriga, olhando para um aparelhinho lá e tal, abençoado. Na era da tecnologia científica, médica, de toda a área, a ciência tem se desenvolvido assustadoramente, porque há 2.500 anos atrás, mais ou menos, um profeta falou disso da hora que estamos vivendo. Verdade. Está se cumprindo então. E eu repito, a próxima coisa não vai se cumprir. O que está escrito não vai se cumprir, então já está tomando forma. Verdade. É inevitável. O que saiu da boca de Deus irá se cumprir. Vamos lá, Daniel disse o quê? Até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Será no tempo do fim que será desencadear algo. Vai se desencadear algo no mundo. Vai irromper algo. Quando? No tempo do fim. No tempo apropriado. Os homens correm de um lado para o outro. A ciência multiplica-se de um lado para o outro. E você acha que Deus fica assim? Não, Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho. Então virá o fim. Porque os salvos é de todos os povos, tribos, línguas e nações. É índio, é branco, é amarelo, é negro, é de todas as raças, povos, tribos, porque ali se encontram os eleitos de Deus, os chamados do Senhor. Por que corre de uma parte a outra? A ciência multiplicada. Tudo isso seriam acontecimentos acumulados. Se lembra o que o Romano disse? Todos os males de eras passadas se acumularam todas nessa. É verdade que nós temos um conhecimento certo da palavra. Tudo que em outras eras vem vindo ficou claro para nós. Até na era da reforma era uma luz, não
nascer haveria luz. Por lado negativo, todos os males de outras eras vieram para a nossa era. A ira do diabo se acumulou nessa era. Uma era de perversão que se acumulou aqui. Tudo que Salomão foi atrás, tudo que Antíoco foi atrás, veio com uma avalanche para a nossa era. E nós estamos aí. Mas vindo o inimigo como correntezas de água. O Espírito do Senhor também. Amém. Porque é uma noiva, irmão. Verdade. Isso terá que se cumprir. Ai daquele que ficar para ver o cumprimento do lado negativo disso. Onde pedra de 30, 40 quilos cairá, como profetizou Isaías no Apocalipse. Um apedrejamento na grande prostituta meretriz Babilônia. É o que o anjo falou então para Daniel: fecha as palavras e sela este livro até o tempo do fim. No tempo do fim, Deus revelaria. Pegou Apocalipse 17, aquilo que Daniel desejaria ouvir, saber. Vem Apocalipse 17. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Não é um anjo com asa, né, irmão? O anjo não prega evangelho, viu? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, um anjo terreno, um mensageiro, um anjo que era ter mensageiro. No dia da voz desse sétimo anjo, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, William Branham, no dia da voz do sétimo anjo. Quando eu estiver para trocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Você crê que isso teve seu cumprimento? Verdade. Você crê que Malaquias 4:5 diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, Ele enviaria alguém com o espírito de Elias, que é o Espírito de Cristo, e converteria o coração dos filhos, dos pais. Amém. Nos levaria de volta o sinal nesse ano. Nos levaria de volta a apostolicidade. Cumpriu ou não? Amém. Verdade. Então tem coisa para frente, tá vendo? Até aqui Deus está nos levando em banho-maria, no colo, e tu faz uma agregaçada quando passa uma luta, uma dificuldade, alguém pegando no teu pé. Isso é banho-maria. É verdade. Isso é chocolate ainda. Vai ficando apertar. Vai apertar. Tudo certo. Antes do grande e terrível dia, enviaram uma mensagem. Verdade. Gente, se cumpriu isso. Todo sábado domingo nós estamos aqui. Amém. Verdade. Você tem literaturas em suas Graças mãos. a Deus. Verdade. Você tem Bíblia, fitas, CDs, DVD, tudo material possível. Verdade. Mas eu quero ficar com o que a tecnologia está dizendo, com o que a ciência tem multiplicado. E não que o Evangelho ganhe. Isso é para alegrar nosso coração, o primeiro da palavra de Deus. De volta aos ensinos dos apóstolos. Nós cremos que este Malaquias 4:5, Apocalipse 17, cumpriu o ministério do nosso precioso irmão Brana, né? Amém, Jesus. Não porque alguém falou para você, não. Não é porque alguém pregou para você. É porque o Espírito Santo dá testemunho dentro de você. E esse é o mensageiro. E essa é a mensagem. Verdade. Claro que alguém evangelizou, mas não é por Senhor. É o Espírito Santo que dá testemunho. Ah, o testemunho do Espírito não tem diabo que arranca. É verdade. Ninguém rouba isso de ti. Aleluia. Ninguém tira isso de ti. Não tem Lúcifer, não tem diabo. Aleluia. Não tem problema. Não tem casamento, não
vai se cumprir. A gente está fazendo um retrospecto lá atrás para ver a fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. Verdade. Para ver como ele cumpriu. Tu olha para trás assim, meu Deus, quanta coisa se cumpriu. E a luz da palavra vai rasgando as trevas. Verdade. Até encontrar o último eleito. Quando o velho entra no corpo, Verdade. batizado com o Espírito Santo, o selo de Deus, a revelação correta, então sim, a porta vai se fechar. Verdade. O concílio entrará em sua intensidade. A deixa então governará este mundo. Depois que a noiva for raptada, e depois então vem o juízo. Olha bem, essa Bíblia fala deste grande concílio, que a mãe e a filha, catolicismo e as suas feias igrejas protestantes se juntarão. Isto está tomando o seu devido lugar. As demais profecias, os demais acontecimentos também tomarão seu lugar, porque se não tomar, quebra a engrenagem profética. E não pode quebrar a engrenagem profética. Olha, tudo em harmonia, perfeitamente. É como lá quando Israel estava em cativeiro. Deu 400 anos, Deus enviou o seu profeta. Tirou Israel do Egito. Viu? Arrancou com um braço forte do Egito. E direcionou para a terra de Canaã. Mas antes de sair do Egito, José esteve ali presente. Para Deus cumprir, arrancar o povo do Egito, teve que levantar um faraó que não conheceu José. Quando este faraó entrou em cena, cativeiro, o aperto veio. Mas Deus ouviu o gemido do seu povo. Deus ouviu o lamento do seu povo. Verdade. E a forma de Deus responder foi enviando um profeta. Profetas são sinais de Deus. A palavra não falha, porque Jesus disse em Marcos 13:31: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Isaías 40, verso 8: seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tudo que saiu da boca de Deus terá que ter o seu cumprimento. Isaías 40, versículo 5: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. Isaías 45, 23: por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua por mim jurará. Ó Isaías 48, verso 3: as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram, e eu as fiz ouvir, apressuradamente as fiz acontecer. É impossível não acontecer de tudo que Deus falou em sua palavra. Viu? Por que somos um povo que temos que agarrar-nos na palavra? Porque a vida está na palavra. Amém, verdade. O livramento está na palavra. O escape está na palavra. A boca de Deus fala. A boca de Deus é um profeta na terra. Amós capítulo 3, versículo 7: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus então não faz nada sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. E quando este profeta para ela é rejeitado, você rejeita Deus e cai em condenação. Não só um profeta, ao rejeitar um pecado,
que me enviou. E quem recebe a voz, a mim me recebe. E quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Mateus 10, 40. Então até que teve o seu cumprimento. Não deu para evitar lá atrás. Os homens não conseguiram impedir. Quero só dar um pequeno exemplo nos dias do nascimento de Jesus. Então, César Augusto reinava naqueles dias, aquele imperador romano. E Maria estava grávida, prestes a dar à luz o Salvador. A profecia bíblica dizia que tinha que ser em Belém. E eles estavam em Nazaré da Galileia. E agora, como é que vai se locomover? José e Maria não leram o texto sagrado. Porém, tinha que ser em Belém de Judá. E agora? Quem vai fazer José e Maria ir para em Belém de Judá? Não foi José que disse: Maria, nós temos que ir em Belém, porque está escrito aqui que é lá em Belém que... Não. Deus pegou um pagão, César Augusto, o imperador da época, por detrás da mão soberana de Deus sobre o mundo. Chegou na mente dele: peraí, nós temos que fazer um censo desse povo aí. Cada família vai ter que procurar sua terra natal e fazer o alistamento onde nasceu. É um decreto. Manda isso para frente. E tiveram que ir. Muitos ficaram furiosos. Ah, seu hipócrita, seu malvado imperador. E era Deus o tempo todo. Oh, meu Pai do céu. Lá foi José e Maria em direção a Belém de Judá. E tu, Belém de Judá, tu és as menores dentre as capitais do meu povo. De ti sairá o guia que era o meu povo. Viu? Irmão, não se preocupa, Deus vela por sua palavra para cumprir. Deus está de olho em sua palavra. Nem um tio, nem um jota passará sem que tudo se cumpra. Deus olha um pequeno sinal, uma pequena palavra. Não vai olhar para você, não vai olhar para a sua igreja, não vai olhar, vai. Glória a Jesus, aleluia. Vamos continuar aqui. Então tudo tem o seu cumprimento. Quer mais um exemplo? Quer que você fala? Lá no Calvário, 3 homens pendurados na cruz. O soldado romano pega e vai em direção a Jesus, aos 2 ladrões. Vai com um martelinho, porque 6 horas da tarde já estava chegando. Tinha que ser antes das 6 do povo judeu encerrar o trabalho. O soldado pega o martelinho e vai no ladrão e toca abaixo do joelho. Por que abaixo do joelho? Porque o crucificado, ele apoiava os seus pés na sedécula. Amém? E para ele respirar, ele tinha que fazer está crucificado. E isso prolongava a vida. Caía. Chico Maltear. Porque eles moram asfixiados, sem oxigênio. Cortando, batendo abaixo do joelho, eles não têm força para se levantar. E moram asfixiados. Tacou ele no primeiro ladrão e acelerando a morte. Foi o outro ladrão, acelerando a morte. Quando ele pegou o martelinho para ir até Jesus, está morto. Nem o osso dele deveria ser quebrado. É verdade. Deus cuida da sua palavra. Pode estar rodeado de malfeitores. A palavra prevalece.
se cumpriu tudo isso, Glória a Jesus. quem não será Oh, glória a Deus. o que está pela frente aí? Verdade, Senhor. Se o Alarim é esta mensagem que Deus nos deu, voltamos. Nos tirou das denominações, nos tirou deste mundo, tá? Te arrancou de Babilônia, te colocou em lugares espaçosos da palavra, lugares amplos, como diz o Salmo 16, as linhas caem em lugares deliciosos, em lugares espaçosos. A divisão da terra, da tua Canaã, em Canaã tu ganhou um espaço muito grande, muito amplo. As linhas, as medidas, o Urim, Tumim, Josué, sumo sacerdote Eleazar, repartiu a terra de Israel, cada tribo com a sua medida, e as linhas, as medidas caiu-me em lugares espaçosos. O batismo do Espírito Santo é a tua terra, é a tua Canaã. Aleluia. Você está bebendo de uma fonte pura, como diz o profeta, fazendo festa ao redor de uma fonte que o mundo não conhece, comendo trigo mais fino e desfrutando do mel que escorre da rocha, deste manancial que é o Senhor Jesus, que te arrancou de cisternas rachadas. É lamentável quando a gente vê que ainda aqueles que conhecem a mensagem estão indo atrás de cisternas rachadas, cisternas rotas, quando Deus tem um manancial de águas vivas. Você bebe de uma fonte que procede do trono de Deus. Água cristalina, água viva, flui ininterruptamente. Glória a Jesus. A Kazan pode cortar a água, né? Mas o trono de Deus é ininterrupto. Amém. Verdade. Metade das águas para o mar oriental, metade das águas para o mar oriental. Ou seja, o evangelho do reino para os judeus e o evangelho do reino para os gentios. Maravilha. Glória a Deus. O mesmo evangelho do reino, o mesmo Espírito Santo, a mesma revelação, a mesma palavra, o mesmo Deus. O que eu vou fazer, irmão? Apenas te rende. Amém, Jesus. Quando você está com sede e vê que uma água cristalina flui lá da rocha, límpida, clara, e do lado tem aquela bomba enferrujada, e você bombeia, e bombeia, e bombeia, daqui a pouco sai um pinguinho enferrujado, lamacento. Ou você vai querer uma manancial. Não faça essa maldade de ficar com cisterna rachada, viu? Verdade. Venha até esta fonte, aí você encontra nesta fonte que jorra, flui vida eterna, flui o batismo do Espírito Santo, flui a cura divina, flui toda a promessa de Deus. Glória a Jesus. Você não tem cura divina? Quantos aqui já foram curados por Jesus em alguma ocasião? Quantos aqui já foram fortalecidos pelo Senhor em uma ocasião? Quantos aqui já foram renovados alguma vez? O profeta diz que a cura divina aponta para a ressurreição, e que nós somos o povo da cura divina, na terra da cura divina. E se você ouviu o alarido, a voz do sétimo anjo, eu espero que você ouça a voz de arcanjo algum dia. Amém, Jesus. Glória a Jesus. E quantos hoje aqui está crendo que vai receber algo do Senhor? Quantos aqui vão deixar fracassos e derrotas e aceitar a vitória que é em Cristo Jesus? Você sabe que Deus se conhece pelo nome e até pelo sobrenome. Ele sabe os detalhes da tua vida. Ele se interessa os pormenores do teu viver. Ele te livra de acidentes, tragédias e perigos. E se partilha porque Ele quis mais perto dele. Mas Ele não parou de trabalhar em você, não. Se Ele te arrancou do mundo de denominação, Ele não vai parar aí. Ele cumprirá mais e mais a palavra da tua vida. E não tem ninguém mais do que o próprio Deus.
para saber a condição de cada um. Verdade. E saber o que tu estás mais precisando. E a palavra de Deus diz para você não ficar com medo, e nem temer, nem se assombrar. Deus não deixou de ser o que Ele é. Ele é Deus. Amém. Deixe Ele agir como Deus. Seu nome é Já. Aleluia. E você sabe que tudo que acontece na tua vida, principalmente as coisas ruins, é a coisa mais boa que existe. É a coisa mais boa que existe. Quanto mais ataque, mais rejeição, mais bom ainda para você. Isso é o melhor de Deus para você. É coisa boa para você. Você sabe porque não precisa nem dizer. Sabe por quê? Porque isso te fará semelhante a Cristo. Todo filho de Deus que vê a palavra é testado, é provado. A igreja tem que ser moldada pela palavra, aperfeiçoada pela palavra. E ela está sendo moldada para ser conforme o Filho de Deus. É para ser transformados de glória em glória. Aleluia. Por isso tem que acontecer coisas contrárias na nossa vida. E se não está acontecendo, ficará difícil você ter maturidade espiritual, crescimento espiritual, sabedoria espiritual. Se tu não souber em cada situação, tu vira um murmurador, um reclamador. Porém, tome Deus em sua palavra, deixe Ele te transformar de glória em glória, como na mesma imagem do Filho de Deus. Não quer você lixo? Se você crê na mensagem que Deus enviou, você crê em toda a palavra de Deus para esta era. Em tudo. Ele conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Um pouco mais, antes da fundação do mundo. Aleluia. Antes da fundação do mundo. Tem aqueles que conseguem só ver juízo, condenação. Tem aqueles que só sabem jogar o povo no inferno. Tem aqueles que pregam o Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. E para aí. Esquece a outra parte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Há um dom gratuito. 2 Coríntios 9:15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Que presente, que glória, que graça. Presente gratuito de Deus. Tá? Vamos encerrar então. Quando você tem bastante de Deus por dentro, você consegue ver Deus em todo lugar que você olhar pelo lado de fora. Se você não tiver Deus dentro, lá no culto, lá no pastor assim, bom, ó, vi isso, viu aquilo. Agora, quando uma mulher dessa recebe o Espírito Santo, o que ela muda? Porque eles veem coisas além do normal. O Espírito Santo fará ver Cristo. Se nesta noite Deus não nos olhasse através do sangue do Cordeiro, não sobraria ninguém. O mundo não sobraria nada neste mundo. Se Cristo saísse do trono de intercessão esta noite, este mundo estava fumegando. Eu quero encerrar então com um espetáculo que foi promovido por um rei na Bíblia. Ele estava ansioso, porque tinham feito um decreto. Ele queria fazer um show, um espetáculo. Isso era mais propriamente no campo de Dura. Sabe onde é o campo de Dura? Fica na Babilônia. E ele convocou todo o povo da Babilônia e o povo de Judá.
para essas festividades solenes. Ele tinha feito uma grande estátua para que o povo adorasse somente aquela estátua. E se adorasse o Deus verdadeiro, era morto, ou seja, colocado numa fornalha ardente. E se eles resistissem, iria ser acrescentado 7 vezes mais naquela fornalha. E Nabucodonosor fez um dia de preparação, mandou tudo, os seus músicos bem treinados em seus instrumentos, bem afinados, músicos de primeira categoria, treinados na escola babilônica de adoradores de deuses pagãos. E ele queria que todo o povo adorasse, convocou, e a grande orquestra estava em tudo prontinha para tocar. Nabucodonosor deu decreto: manda a orquestra tocar. Todo o povo, até onde alcança os meus olhos, se curvem, se prostrem e adorem o meu Deus, a minha imagem que eu tenho levantado. E a orquestra sinfônica tocou. E você, olhando assim de uma plataforma, vai ver todos os joelhos se curvando, que nem os dominó, né? O efeito dominó. E no meio de tudo aquilo, você vai ver 3 jovens. Glória. Os olhos de Nabucodonosor voltou para eles. Vocês ouviram a minha orquestra tocar? Ouvimos. E como dramatizando, vocês vão ver o Sadraque cutucando o Mesaque assim. E o irmão Branda também dramatizando, dizendo: daí, tudo pronto aí? Qual foi a tua experiência da oração a noite passada, Mesaque? Tive comunhão com meu Deus. E não é esse decreto aí que vai se fazer nós se curvar, não. Vocês vão se curvar ou não? Ô rei, vem para cá, olha aqui, rei. Olha a coragem, a ousadia, a intrepidez. Fica lá. Ô rei, nós queremos dizer uma coisa para ti. Tu tem que entender uma coisa. Mesmo que Deus, mesmo que você nos coloque lá dentro e venhamos queimar tudo, nós não vamos nos prostrar. Seja dentro da fornalha ou fora da fornalha, nós serviremos Deus a mesma coisa. Mesmo que for preciso morrer. Então acrescenta fogo na fornalha 7 vezes mais. Aí é que ficou melhor. Bem, verdade. Aí a prova ficou melhor. Pedro disse que a fé provada no fogo se torna mais preciosa que ouro provado no fogo. E foi com aquele chapelão, toda roupa esvoaçante, os 3 jovens, os que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu já terminei a mensagem aqui, tá? Isso é só um complemento filho. Os que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego morreram queimados, desmaiaram tudo, queimou tudo. Coisa maravilhosa, né? Você já sabe disso, né? A posição, a atitude desses 3 jovens fez toda a diferença entre o povo de Babilônia e o povo de Judá. Deus sempre tem suas testemunhas em algum lugar. Aqueles 3 jovens fizeram e foram a diferença, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele estará ali presente. Esses jovens não se curvaram diante da orquestra tocada, nem da imagem, porque eles tinham ouvido uma orquestra celestial. Eles tinham ouvido os cânticos angelicais. Eles tinham cheio de oração, cheio de autoridade. Não temiam nada.
enviei como anjo do dilúvio. Eu sou o anjo das águas. Descerei e inundarei aquela fornalha em Babilônia. O Senhor disse: não. Miguel quer ir também? Não, também. Gabriel? Também não. Eu mesmo quero descer. Paradoxalmente, Nabucodonosor pensou que era uma apresentação dele, que ele queria mostrar a potência do seu reino, e Deus deixou. Ele vai fazer um espetáculo para mim. Não era para o rei da Babilônia. Deus estava deixando a engrenagem tocar. Vamos ver o fim de tudo. Deixa essa peça terminar. Não terminou o drama ainda. Deus sabia que o nome dele seria glorificado, mas alguém tinha que se levantar contra. Tinha que ter uma fornalha. E Deus não só deixou. Antes deles chegarem, você pode observar o quarto homem. O quarto homem já estava lá. O Filho de Deus já estava lá caminhando. E para espanto de Nabucodonosor, ele olha: peraí, tem algo errado aí. Nós vimos 3 homens entrarem. Vocês viram o general? Ou Nabuzaradan? Ou Arioque? Vocês viram que foi só 3? Foi rei. Eu vejo 4. E um tem uma semelhança diferente. Um tem um andar diferente. Eles estão passeando na fornalha. Oh, saiam para fora. Vamos fazer mudar esse decreto aí. O Deus verdadeiro é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E pode colocar esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí tinha um homem então chamado Senaqueribe. Ele tinha derrotado, dominado vários povos da época. Aí ele chamou seus generais: hoje nós vamos se voltar contra o povo de Judá. E nós vamos ver quem é que vai dominar e impedir-nos de nós dominar. Porque Judá é um pequenininho rebanho. Nós, assírios, temos melhores guerreiros, as melhores armas, a maior potência. E se prepararam. Lá vem Rabsaque, lá vem a comandita toda. Se encontra com um lado os diplomatas de um lado, os diplomatas de Judá de outro, os assírios de outro, e tenta entrar num acordo. Só que Deus vivo não entra em acordo com o pagão. Vocês acham que o Romano veio fazer um acordo com o Papa? Um acordo com as denominações? Não, irmão. Ele trouxe o ultimato de Deus. O assim diz o Senhor. É a linguagem de profeta. Nós vivemos uma era profética. É na unção profética de Deus, que não deixa de ser um grande milagre para nós. Você sabe que Ezequias, ele fez uma coisa certa na hora da pressão. Aí o que eu vou fazer, meu Deus, agora? Como é que está? Não, irmão. Pegou a carta, entrou no templo. Deus, está aqui, ó. Eles querem nos atacar, estão blasfemando do teu santo nome. E o nosso povo é pequeno, Senhor. Com ele está a força do braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor. Sabe o que aconteceu? Daí Isaías estava passando lá no templo. Ezequias se levantou da oração e Isaías estava lá. Ezequias estava meio cabisbaixo. O que foi, Ezequias? Olha, você não queria agora. Está vindo aí uma multidão de soldados. E agora o que nós vamos fazer? Assim diz o Senhor. Não vai ser atirada uma flecha. Isso é aqui.
eu vou colocar um anzol no nariz desse rei e vou deixar ele. E pelo caminho que ele veio, ele vai ter que ir Deus falou através de Isaías: descansa, vai dormir, rei. Descansa. Porque esta peleja não será de vocês, mas do Senhor. Manda o povo descansar, manda o povo dormir. Descansa no Senhor. Quem louvar o Senhor, prepara a orquestra para louvar o Senhor, que é grandíssima misericórdia. E os exércitos vieram a todo vapor naquela noite para surpreender Judá. E lá no trono de Deus, o Todo-Poderoso diz: anjo das guerras, varão poderoso da batalha, varão de guerra, a ordem está decretada: desce lá, deixa meu povo descansado, eles não vão levantar arma nenhuma, a peleja é minha, vai lá, guerreiro, mata todos os soldados dele, todos que se levantaram contra Judá, mata tudo, numa noite só, 185 mil soldados. E se levantaram de manhã os corpos caídos por terra. Certa ocasião, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, amarrado por homens, esbofeteado, cuspido, rejeitado, humilhado, pegaram ele como cordeiro, como ovelha muda, dando uma cana na cabeça, cuspindo em sua face. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai 12 legiões de anjos, mais de 70 mil anjos. Lá para Senaqueribe foi só 12 legiões, 12 mil anjos, 70 mil anjos mais ou menos. Mas ele não quis ajuda angelical. O exército angelical estava todo em prontidão. Jesus fazia: manda, Pai. Mas ele não fez isso por causa de mim e de vocês, miseráveis pecadores, que tinham que ser executados com juízo. Mas eu rejeito a ajuda de anjo. Eu amo eles, eles são meus, eu os redimo, eu os trago para o meu reino também. Que Deus abençoe e fique de pé. Pai, oh Deus, Deus maravilhoso. Senaqueribe pensou que ia fazer um grande show de guerra. Nabucodonosor pensou que ia promover um grande espetáculo no seu reino. Oh Jesus maravilhoso. Oh, irmão, Olha, muito obrigado, meu Senhor. para Deus
Numa manhã dessa, as pessoas se levantarão e terão uma surpresa. E que ficaram, que desprezaram a oportunidade que o Espírito Santo deu, o chamado que o Espírito Santo faz. Não ouve a voz de Deus do alarido, não vai ouvir mais nada, a não ser juízo. Deus ajuda, ajuda essas famílias. Vem para o manancial de águas vivas, irmão e irmã. Vem para essa fonte de resultado. Venha. A presença do Senhor refrigera a tua alma. O Senhor está na tua comunhão, viu? Faz ciclos de oração parte, oração em favor do seu filho Anderson, Aguiar. Deus sabe o seu problema. Tem misericórdia, Senhor, do Anderson. Peço pelo teu poder. O Adriano pede para o Reginaldo, Jaqueline, o Tiago, Luiz Carlos, sua esposa. Ajude sua família, Pai. No nome de Jesus Cristo. Meu marido pede oração para o filho de sua amiga, o Victor Sanger Stefano, tem 2 anos de vida, está com convulsão, perdeu a fala. Pai, envia o teu milagre ao Victor Sanger, liberta dessa convulsão e restaura a saúde dele, Senhor. Toda desordem mental, restaura, ele volte a falar novamente. Anilda pede oração em favor de sua filha Gislaine, está com dores na gravidez, guarda a irmã Gislaine, Senhor. Trabalha na vida dela, é saúde, que dá toda a dor e aflição. Oração pela gemofluência, vício do alcoolismo. Liberta esse meu irmão, Senhor, de todo vício do alcoolismo. Liberta o Laudo, o seu Laudo também, da bebedeira, dos vícios. Liberta cada viciado nas famílias, em drogas, no alcoolismo. Liberta desses vícios malignos, Pai. Oh Deus, o Fernando, que está de aniversário também amanhã, guarda a vida dela, Senhor, sua mãe Caldo pede. Abençoa, Deus. Maroso também pede oração. Maiara, que está com gripe, Pai. Cura cada criança de gripe, aflição, infecção, inflamação na garganta. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Meu Aldo também irá viajar essa semana com a família. Guarda, livra de todo perigo, de todo mal, Senhor. Protege com a tua forte mão, Senhor. Guilherme, Rafael também, liberta pelo teu poder. Ele vai com uma mesa, Senhor. Faz milagre, trabalha naquelas vidas pelo poder de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cura o azar, também pela febre, aflição. Cura pelo teu poder, Jesus Cristo. Oh, Senhor, guarda os teus filhos. Quem agradece a Deus o livramento por bater no carro deles e Deus os guardou. Oh, Deus amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma necessidade pessoal na tua vida. Olha agora, nesse momento. Da sua maneira. Apresente a Deus a tua necessidade. Olha a sua maneira. Apresente a Deus. Apresente ao Senhor a tua necessidade agora.
Senhor Jesus, aqui há orações sendo feitas. Isso está sendo feito no teu nome, Senhor Jesus. Seja qual for a ordem, tudo que pedires na oração crendo, recebereis. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate vai se abrir. Vai se abrir. Aleluia. Ouve as orações dessas irmãs e desses irmãos. Ouve, Senhor. Ouve, fica de pé, por favor. Fica de pé. Apresentando a tua necessidade. Eu creio que você vai ter a resposta. Seja de ordem financeira, espiritual, física, seja qual for. Deus ainda intervém com o seu poder glorioso. Aleluia. Pai, Espírito Santo, é a sua maneira, você que vai orar. Apresente a Deus. O Senhor é meu refúgio, a nossa fortaleza. É socorro bem presente na luz. É socorro bem presente na luz. É socorro bem presente na luz. Ele é o socorro bem presente na luz. Foi isso que o governo ouviu quando estava perdido na mar. Eu sou o socorro bem presente na luz. A palavra está dizendo para você que Ele é o socorro bem presente para você. Paga com a tua unção, paga com a tua presença, paga com o teu poder sobrenatural. E a oração ser feita aqui. Suba essas orações. Com senso amargo, suba até a tua presença, as orações do teu povo, sem nenhum obstáculo impedimento, porque é feita no nome de Jesus Cristo. Ajuda essa irmã, esse irmão, que está intercedendo, pedindo uma vitória, uma graça, pedindo a tua palavra, pedindo ao Espírito Santo, pedindo uma cura, um milagre, uma libertação, uma vitória. Ó Deus vivo, faz o milagre. Sim, Jesus. Sim, Pai. Seja curado em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Receba vitória em nome de Jesus. Toda hora de Satanás que tem se levantado contra a tua vida. Todo ataque de Satanás seja quebrado em nome de Jesus. Todo espírito de opressão ali. Demônios que querem destruir os lares, os jovens, colocando famílias em contenda e dissensão. Em nome de Jesus. Pai, o amor de mundo tem esfriado.
O santo nome de Jesus. O santo nome de Jesus. Pai, nós também queremos agora nesse final de adorar. Sim, estamos agradecidos a Ti. Aleluia. A presença está aqui. Oh, levante as suas mãos ao céu. Tenha prazer na adoração. Tenha prazer, tenha alegria no adorar o Senhor. Alegra-te o Senhor. Alegra-te o Senhor. Existe a presença do Todo-Poderoso. Hoje a igreja do Ti. Deixa a igreja do Ti. Deixa a igreja do Ti. Deixa a igreja do Ti. O exército de Deus está para madurar.